Sou o Jean Sestrem e o canal 006 do Polilógica de hoje vai discutir, né, cadeiradas nacionais e pesquisas eleitorais de Itajaí, ambas publicadas na terça-feira no Jornal de Arim e na Band FM, no programa Jornalismo da Band, às 18 horas. Gostaria de agradecer a direção da Band FM por ter nos fornecido o relatório da pesquisa registrada, né, e todos os seus dados, e em parceria aqui vamos fazer uma análise dessa pesquisa e tentar entender com todos vocês um pouco mais desse cenário político de Itajaí, o que está acontecendo e por que tantas diferenças entre pesquisas vêm acontecendo em Itajaí. Querido amigo Nicolas Reis, muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Quero cumprimentar a todos. Tem gente que assiste de manhã, tem gente que assiste de tarde, tem gente que assiste de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver para quem vai a cadeirada de hoje, né? Eu acho que tem alguns merecendo cadeiradas aí. Vamos ver em quem que a gente acerta. Eu espero que essa aqui esteja fixa, né? Aqui é tudo em paz, né? Aqui é em paz, né? Aqui não tem problema. Aliás, falando em paz, eu gostaria já de começar dizendo assim, militância e torcedores que têm tentado, de alguma forma, nos alcançar no sentido de qualificar, desqualificar, coisa do tipo, eu gostaria de reafirmar que o nosso propósito, o propósito do canal Polilógica, ele é para fazer pensar, para questionar, não é para tomar parte, não é para tomar lado, não é para fazer torcida. A verdade sempre vai favorecer um lado e vai doer no outro quando existe uma disputa, né? A gente compreende isso, compreende o momento, porém, ofensas e qualquer coisa do tipo a gente não vai tolerar, nem cadeirada, né? Mas vamos lá, Nicolas, falando em cadeirada, e aí? Qual foi o impacto? Eu tenho dito para as pessoas que tanto no meu campo de trabalho como no meu convívio social, político, eu tenho dito que São Paulo tem sido uma enciclopédia. A campanha para prefeito de São Paulo tem sido uma enciclopédia para quem quer interpretar e entender o movimento político no Brasil, assim. Obviamente que se formos para o campo tradicional de interpretação de fatos e tal, obviamente que toda a questão violência, toda a questão... Mas existe um contexto importantíssimo acontecendo na eleição de São Paulo, para a gente observar, do ponto de vista de rupturas. Quer dizer, o Pablo Marçal tem sido uma figura disruptiva dentro do quadro que se desenhava para um bolsonarismo consolidado, personificado ou personalizado pela família Bolsonaro. Quer dizer, a direita, muito mais rápido que a esquerda, eu tenho compreendido que ela tem sido mais dinâmica, mais veloz em superar seus mitos, né? E o Pablo Marçal tem colocado isso tudo na mesa de uma maneira absurda, seja por estratégia, seja a gente tem informação, por exemplo, de que era uma estratégia do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que o Pablo Marçal participasse da eleição para derreter bolos, e no fim ele começou a derreter todo mundo, que o fogo do cara era muito forte. E quer dizer, o que nós temos aprendido do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de eleição, do ponto de vista de campanha, e o que vale repudiar com a eleição de São Paulo? Que pergunta difícil. Eu acho que disruptura. Eu acho que a palavra, o adjetivo que tu usou que mais caracteriza esse momento. Mas eu vou usar um exemplo, vou trazer para o local para voltar para São Paulo.
Em 2016, o atual prefeito, Volney, estava indo para a eleição e me ligou. Mas ele não me ligava fazia mais de 4 anos, né? E eu não atendi o telefone porque eu sabia que ele queria me convidar para ser vice dele. E aí ele pediu ao interlocutor, que é um amigo querido, que eu vou preservar o nome, logicamente, e esse amigo me ligou e disse: Nicolas, precisa atender o Volney. Eu disse: não vou atender o Volney agora. Disse para ele me ligar no dia seguinte à convenção, que eu tomo um café com ele, a gente lava a roupa suja, mas antes da convenção eu sei o que ele quer e a minha resposta é não. Ele disse: mas o Volney mudou. Eu disse: mudou para pior. E aí eu ri, nós rimos, e ele disse: olha, tá aí, ele me pediu, tô fazendo, se tu quiser tu conversa e tal. Não conversei. Por que eu usei esse episódio, já? Porque para mim a política mudou. E ponto. Ela mudou para pior, na minha opinião. Eu preferia como se fazia política 10, 15 anos atrás, com uma certa autonomia dos partidos políticos, com uma certa identidade dos partidos políticos e com esse filtro que em qualquer democracia é fundamental que os partidos façam para lançar seus candidatos, para fazer as conversas pré-eleitorais, para fazer os arranjos e o eleitor, ao final, optar. Hoje, quem consegue se comunicar nesse novo momento, e aí não tem a ver com eu achar que é bom ou não. Eu acho que mudou para pior, mas não importa o que eu penso. Importa que mudou, acabou. Aquilo que existia 20 anos atrás não é a realidade hoje. A realidade hoje é a realidade de Pablo Marçal. Alguém que consegue ter esse poder de comunicação e sair do 0 a 100, não, né? ou quantos que ele tem, 20 e tantos %, num período curto de tempo. Então, concordo contigo, a direita não só consegue substituir os seus mitos, as suas personas, de uma maneira mais veloz, como ela consegue se comunicar de maneira muito mais eficaz com a população dos dias de hoje do que consegue a esquerda. Se não fosse o Janones para o Lula na eleição que passou, talvez o Lula tivesse padecido e a eleição tivesse tido um resultado diferente. Então, não quero aqui fazer juízo de valor se eu gosto ou não do Pablo Marçal. O que eu quero dizer é que ele é um fenômeno e ele está colocado. E que cada vez mais Pablos Marçais vão existir nas políticas local, estadual, nacional. E se a esquerda não conseguir ter equilibrar esse jogo, vai perder espaços importantes, como corre o risco de perder em São Paulo. Quando eu digo que é uma enciclopédia, é porque são muitas camadas de informação que acaba sendo apresentada pela campanha de São Paulo. Eu, por exemplo, vejo como eu estava acompanhando, eu vi um certo conforto do bolsonarismo. Quando eu falo bolsonarismo, é o bolsonarismo coordenado pela família Bolsonaro, sim, pelo presidente Jair Bolsonaro. Existia um certo conforto tendo como governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, governando São Paulo, mesmo que de maneira, sendo um plano B, que assumiu ali o trabalho do Bruno Covas, que veio a falecer, mas o PL de Valdemar da Costa Neto participando ativamente do governo, ocupando cargos, inclusive a comunicação e tudo mais dentro da Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, era uma cota que o próprio Bolsonaro se manifestou dizendo o seguinte: olha, não mexa com São Paulo, porque São Paulo é uma cota minha, do presidente, e eu estou envolvido com o Ricardo Nunes, então eu preciso que o senhor apoie Nunes. E aí estaria, quando eu falo do conforto, é essa composição Tarcísio de Freitas, Nunes, e uma possível sucessão, caso não haja anistia, caso Bolsonaro não consiga eliminar para participar da eleição de 2026. Quer dizer, o Tarcísio e Nunes e tudo mais seria um arcabouço de proteção para uma candidatura do PL bolsonarista, vamos dizer assim. E aí veio o Pablo Marçal, defendendo os mesmos valores na sua narrativa, os mesmos conceitos, a mesma questão cristã, família e tudo mais, mesmo que isso na prática não esteja de maneira comprovada, como o do Bolsonaro até hoje também não foi, né? Mas rompeu, botou todo mundo em polvorosa, acendeu a luz amarela na mansão Bolsonaro
E parece que não estão conseguindo fazer um controle. Bolsonaro, ora é Marçal, ora é Nunes, ora diz que é cedo para falar. Então, assim, voltamos para o contexto geral. PL, Partido Liberal de Bolsonaro, por conta de imposição de Valdemar da Costa Neto, diz, olha, é Nunes e não abre mão, porque participa do governo. Exige, entre aspas, de Bolsonaro que encampe. Bolsonaro não quer queimar a sua reserva moral e eleitoral com a sua base. Vem para a Avenida Paulista confuso. Se socorre num carioca, que é o bispo Silas Malafaia, para mandar os recados. Porém, faz um discurso mais afinado com aquilo que ele pensa, mas não falava. Ele usava interlocutores para falar. Então, depois de Malafaia, ele se sente encorajado para abrir novas narrativas, principalmente contra o STF e aquela coisa toda, para mobilizar sua militância, que, de alguma forma, os números mostram, em São Paulo, esfarelando para o Pablo Marçal. Mas Pablo Marçal tem gostado da brincadeira, é inteligente demais, é um estrategista, é um estudioso e entendeu que 5% interessa, que 4% interessa, que 8% interessa e começou a atacar adversários para buscar esse eleitorado. Encontrou José Luiz da Atena e acabou em confusão, em violência. Eu acho que chegamos no limite. São Paulo é a cidade mais importante da América Latina. E é o prefeito de São Paulo, ou prefeita, que vai sair dessa eleição. Nós temos que tomar muito cuidado para perder, inclusive, essa liderança de que o Brasil lidera essa questão política, né, essa democracia na América Latina. Então, é um perigo a gente descambar para esse lado. A qualidade do debate é horrível. O nível da campanha é baixíssimo. Então, assim, é um belo curso para entendermos como fazer campanha ou voltarmos a fazer campanha. E isso tem se replicado no país inteiro, porque a gente sabe que o político, quando chega na eleição, ele acha que é o marketing que resolve, não a história dele, não a persona que ele construiu, não a história que ele construiu, não o que ele entregou, mas sim que é o marketing. Muitos pensam assim, e isso passa a se replicar. Então, se você pegar no YouTube hoje, agressões ao vivo em debates, tem milhares para você assistir no YouTube, no Brasil. Entre prefeitos, entre deputados, entre senadores. Isso tem acontecido sistematicamente. Então, até onde vai? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a população tem que reprovar isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta de uma provocação, que daí nós vamos para o lado que nós já comentamos aqui. Em que camada da sociedade a lei é lei? Que deveria ser para todos. Quer dizer, o Datena, ele tomou uma posição ao vivo, cometeu um crime ou não cometeu um crime? E o que tinha que ter acontecido naquele momento com José Luiz da Atena? Jean, do ponto de vista do direito, se tivesse um policial ali, alguém vestido de autoridade policial, poderia ter recolhido ele preso em flagrante por lesão corporal, que não precisava nem fazer o exame de corpo de delito, as imagens já demonstravam, né? Não tinha, eu acho, talvez tivesse segurança, o staff da TV Cultura. Talvez por isso ninguém tenha dado voz de prisão para ele naquele momento, mas ele está sujeito e certamente irá responder um processo por lesão corporal. Dificilmente irá preso, porque até onde eu sei ele tem réu primário e bons antecedentes, mas vai responder um processo crime, provavelmente vai ser condenado, porque as imagens estão ali para mostrar que ele agrediu. E a agressão, goste ou não, do Pablo Marçal, provocou, mas mesmo assim não se justifica jamais, sobretudo num ambiente democrático, que é o debate. O debate pode chamar de circo, pode chamar de teatro, pode chamar do que quiser.
é um momento importante da democracia, porque é onde ela funila, né? Vem para o brete. Estão ali as pessoas que foram escolhidas pelos partidos, que construíram uma história de vida, que se credenciaram para estar ali de frente para uma câmera, para um público com uma audiência, falando de São Paulo, que transpassa os próprios limites da cidade, o Brasil inteiro vê. E é um momento importante. Nesse momento importante, quem se propõe governar uma cidade não pode, de maneira nenhuma, baixar o nível para agressão física, embora o nível já tenha sido baixado antes pelo próprio Pablo Marçal, do ponto de vista verbal, né? Eu só lamento. Essa é a nova política que eu falo, que mudou para pior, né? Não vejo vantagens do ponto de vista democrático na maneira como se faz política hoje. Mas é assim, é quem mais consegue like, é quem mais sobe nos trend topics dos Instagrams e X, não tem mais X, né? Twitter, vamos usar o Twitter como referência. Isso ficou importante, né? E os candidatos têm que saber lidar e jogar esse jogo, porque a política sempre foi isso. Quem sabe jogar o jogo tem melhores condições de chegar na frente. A cidade mais importante da América Latina, 150 bilhões de reais de orçamento anual, talvez a maior empresa pública da América Sem dúvida. Latina ou da América do Sul. E é nesse nível que as coisas estão acontecendo. É muito complicado, assim. Então, onde nós vamos parar? Eu só queria fazer um registro, porque assim, ficou a Tabata e aquela candidata do Novo, né? Com o Ricardo Nunes e tal. Eu achei muito bonitinhas as entrevistas delas, né? Itajaí nós não temos candidatas mulheres, por exemplo, mas eu adoro candidata mulher. Ultimamente eu tenho gostado cada vez mais, assim, porque elas têm um jeito diferente de ver isso. E a outra eu não conheço, mas me pareceu uma boa pessoa, a do Novo. A Tabata eu conheço, eu tive algumas oportunidades, na verdade, de fazer cursos com ela pela Fundação Lehman. Ela é um doce, ela está muito preparada. Eu posso falar porque eu não voto em São Paulo mesmo, mas se eu tivesse em São Paulo eu votaria nela. E eu tenho gostado muito da postura dela nos debates, exatamente porque é uma postura mais, digamos, suave e com muito conteúdo. É uma pena que não sejam esses produtos que estejam mais próximos do eleitor para pegar na prateleira, né? Muito pouco provável que ela vá ao segundo turno, muito pouco provável que a menina do Novo vá ao segundo turno e muito possível que vá Marçal, Boulos ou, aqui, né, Ricardo Nunes, né? 2 desses 3 que devem estar no segundo turno e são exatamente aqueles que estão polarizando de maneira mais agressiva o debate, apesar do Datena ter sido disruptivo com a cadeira. O Datena rompeu mesmo com todos os... Nicolas Reis. Terça-feira, pesquisa do Diarinho e pesquisa da Band FM. Me assustou a diferença entre as duas. Parece até que pode ter alguém ter trocado os números, né? Porque, assim, não sei. Eu gostaria que tu iniciasse observando aqui essa do Diarinho, né? Que saiu pela manhã, na terça-feira, onde, obviamente, quem contrata as pesquisas acaba, apesar de ter alguns dados aqui, acaba divulgando mais a questão da pergunta principal, que é em quem você votaria, e dá os nomes, né? Que é estimulada. E aí os números estão aqui. Gostaria que você iniciasse comentando aqui para a gente trocar uma ideia. Primeiro sobre o Diarinho e depois vamos falar da Band. A primeira diferença grosseira entre as duas. Por exemplo, nos números da espontânea, né? Uma chega a dar 50%, a outra 25%. Como é que pode de quê? isso? 50%, 25%? De não sabe, de não sim. sei, né? Na espontânea. Como é que dá uma diferença dessa? Segundo Fabiano Silva, com 8,8%, se não me engano, ou 7,8% na pesquisa do Diarinho. Será? Assim, sabe, esse detalhe já me assustou a hora que eu vi. Houve uma discussão judicial sobre essa pesquisa, sobre a metodologia dela. Em primeiro grau, a juíza ou juiz eleitoral aqui da comarca chegou a
a deferir uma liminar impedindo a sua divulgação, exatamente porque ela estaria, segundo a campanha do Robson, fora da metodologia, teria usado um censo anterior e não o atual, enfim, questões técnicas que foram debatidas. Em primeiro grau ele ganhou, perdeu no Tribunal Regional Eleitoral e acabou que a pesquisa foi divulgada. Se foi divulgada, tem registro, está no jornal, eu vou acreditar que é uma pesquisa, beleza, vamos trabalhar com essa hipótese de ter um empate técnico, porque embora a manchete fale em Osmar na frente, se for tirar a margem de erro, né, para menos do Osmar e para mais do Robson, eles estão, na verdade, empatados tecnicamente. O que sobra dessa pesquisa para mim, Jean, difícil para mim confiar nesses números, tá? Eu estou partindo do pressuposto, por ser registrada, por estar publicada por um jornal de credibilidade, eu estou partindo do pressuposto que beleza. Mas o que mostra essa pesquisa é o seguinte: é um sentimento de mudança, não é? A candidatura de sucessão do governo, representada pelo deputado Chiodini, está tendo muita dificuldade de se colocar como uma alternativa. Como uma sucessão efetiva do prefeito Volney, né? Só para deixar estampado aqui, então vamos lá. Segundo o Diarinho, a pesquisa do Diarinho, estaria Osmar Teixeira com 36,9%, Robson Coelho com 30,8%, Carlos Chiodini com 19,9% e Fabiano com 8,8%, não é? Isso com 3,5 de... 3,5 isso. Não sabe, não respondeu 24,4%, aí branco e nulo 0,6%, outro 0,2% e tal. Então, assim, esses são os números, para deixar bem registrado, que é o que foi publicado pelo Diarinho, né, na última terça-feira. Certo? O que imediatamente me chamou a atenção, porque o Diarinho dessa vez não foi um meme, né? Teve uma matéria, que bom, teve uma página aqui falando, e aí tem uma conversa com o responsável pela pesquisa, e me preocupou quando ele diz assim: disputa não acabou. Sobre Chiodini, que representa a continuidade da atual gestão, fulano analisa que o candidato tem condição de ampliar intenções de voto, decorrer da campanha e também brigar pelo pleito. O Chiodini é novidade em Itajaí e vem cada vez mais sendo conhecido pela campanha. O que me chama a atenção? Isso é briefing. Isso é mote da campanha de Chiodini. Então, apesar de estar o Osmar na frente, mas ela aponta um crescimento que nós vamos ver na da Band, que é completamente diferente. Por isso que eu digo, assim, é importante que as pessoas que estejam assistindo entendam, compreendam. Quer dizer, o Instituto está sendo questionado aí, essa pesquisa ela foi demanda judicial, essa que nós estamos falando aqui. Quer dizer, teve decisões de cá, decisões de lá. Parece que o mérito ainda não está definitivamente julgado, mas está posto. A gente tem que colocar e tem que tentar compreender esse posicionamento. Obviamente, o que se sente... A gente tem recebido pesquisas internas de partidos, tudo mais, mas não cabe... Né? Mas a gente vê que tem muita diferença, principalmente nessas registradas sistematicamente. Então, assim, lógico que daqui para frente é comum essas pesquisas irem afinando, porque daí o Instituto precisa acertar, né? Mais no final, mais perto da eleição. Mas a da Band, por exemplo, da Band FM também publicada na terça-feira, ela apresenta praticamente exatamente inverso o Robson do Osmar, quer dizer, aí estaria Robson Coelho na frente, contratada pela Band, né? Robson Coelho na frente com 36,12%, Osmar
e Marcelo Werner em segundo com 29,25%. Não Sabe Não Respondeu 20,57%. E Chiodini 10,9%. A diferença mais gritante que eu vejo entre as duas pesquisas é a de Chiodini. 10 pontos de uma pesquisa para outra, que estaria praticamente no mesmo período, divulgadas no mesmo dia. E uma diferença de 10 pontos, aí vai das pessoas acreditar no que querem acreditar, né? Na verdade. Mas as campanhas estão na rua, todas as três. A gente tem percebido que as campanhas têm buscado o eleitor com um pé no chão, né? Caminhando e tal. Então, o que é fato, assim, é que, no meu modo de ver, a disputa, quando a gente falava desde lá do primeiro programa, nós estamos no sexto programa, né? Então, é na sexta semana. Estamos na sexta semana desde que nós iniciamos essas análises. E aquela tendência de que a disputa ela caminharia para ser entre Robson e Osmar, acho que está se consolidando, não é? Porque crescer 15 pontos por semana, tirando de dois candidatos que têm se mantido com uma pouca margem de derretimento, realmente seria muito difícil, né? O que tu acha? Eu acho isso, tá? Vamos lá, das pesquisas registradas, são 3, tá 2-1 para o Robson. A primeira deu Robson, a segunda deu Osmar, que é essa do Diarinho, a terceira da Band deu Robson de novo. Mas deu 3-0 Robson e Osmar em cima do Chiodini. Chiodini está já na terceira pesquisa como último colocado. Eu concordo, acho que é cedo para analisar a pesquisa. Saudade que a gente tem, né, de ter um instituto dentro da Univale, por exemplo, que era aquele ali que ia dando os números e tal. Agora a gente tem que comentar Instituto de Manaus, de institutos que a gente não consegue nem ter noção se tem credibilidade ou não para apresentar números para Itajaí. Tô falando do Instituto de Manaus, no caso No caso da do Diarinho. Do Diarinho. A da Band, confesso que eu nem pesquisei a origem, vai falando aí que eu já vou ver. Tô falando que a gente vê. Então, assim, mas de qualquer forma, o que para mim vale, não é? Com a experiência que eu tenho de campanha, é isso. A gente fica observando uma pesquisa, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco tens um universo de 10 pesquisas e tu consegue analisar uma tendência. E o que me parece, repito, é isso. A tendência é que a eleição fique entre Robson e Osmar, Osmar e Robson, e que a candidatura do Chiodini, faltando praticamente 15 dias para a gente chegar na eleição, não decolou suficientemente a ponto de ser competitivo em relação às candidaturas da oposição. Esse é o meu pensamento. Criciúma, em COP. Quem registrou a pesquisa da Band, divulgada pela Band FM, foi o Instituto Catarinense de Opinião Pública, que fica em Criciúma. Legal. E aí tem outra coisa, né, Jean? Vamos lá, a gente já falou sobre isso. Assim. O cara vem com proposta de transporte público gratuito. Isso é proposta do PSTU da década de 90. Assim, os caras iam para dizer que tudo ia ser de graça, né? E para mim, quem faz proposta... Isso para mim diz mais do que pesquisa. Para mim, quem faz proposta impossível de se cumprir é porque está atrás. É porque não vou ganhar a eleição, eu tenho que dar um jeito de criar um fato, criar um mote, alguma coisa que possa fazer as pessoas efetivamente olharem para cá e tal. Mas, não sei, não quero dar palpite, mas, repito, assim, para mim, eu acho que a eleição... acho que esse 2-1 do Robson está fazendo mais sentido do que qualquer outra coisa e, absolutamente, a campanha do Chiodini, se quiser ser vitoriosa, vai ter que achar alguma coisa e fazer uma reversão dessa curva, porque não tá legal para ele. O Chiodini tem usado o mote de que é a campanha que mais cresce. O problema é que as duas maiores é a que menos oscilam. Sim. Porém, faz parte, óbvio, de mobilização, motivação dos cargos comissionados e de tudo, porque assim, como ele não tem relacionamento em Itajaí, ele depende dos cargos comissionados estarem trabalhando para ele. Né? Agora, a partir do momento que esses cargos comissionados começam a perceber que ele precisa ganhar 15% por semana
E não é só ganhar 15% por semana, tem que tirar do Robson e tem que tirar do Osmar. A coisa começa a ficar um pouco, matematicamente, um pouco mais complicado. Por isso que eu disse ali atrás, a percepção que se tem desde o começo é que a disputa ia ser... Quem ia disputar a Prefeitura de Itajaí era a mudança, e não a continuidade. Então, assim, Robson e Osmar disputam a mudança baseado em suas propostas. Agora, resta saber o que vai acontecer nas campanhas, nos comitês. Isso causa impacto, tem repercussão, obviamente, na mobilização, na motivação, em todo o contexto eleitoral, principalmente de coordenação de campanha, estratégias. Quer dizer, a partir dessas divulgações e a distância da reta de chegada, que é dia 6 de outubro, às 17 horas, né? O que vai acontecer? O que se pensa? O que se pode esperar da campanha daqui até o dia 6 de outubro, diante desses números, diante dessa revelação? O trabalho vem sendo feito, de repente vem uma análise. E essa análise, primeiro, tem que ver como as campanhas vão receber, se vão dar credibilidade a essa análise ou se não vão. E a própria militância e a própria mobilização de campanha, como vai receber isso e como vai agir diante disso? Porque nós sabemos que militância política, hoje, ela tem que estar vinculada a uma expectativa. Todo mundo quer vencer. E a gente sabe por que quer vencer. Então, essa expectativa de vitória vai impactar de que forma dentro dos comitês? Tu acabou de usar um termo, não sei se originalmente, mas que eu ouvi muito do ex-prefeito Amilcar Gazzaniga. Ele sempre fala que uma das chaves de qualquer eleição é a expectativa de vitória. Ele usa exatamente esse termo que tu utilizou. E faz muito sentido. E aí, o que foi interessante... Primeiro, respondendo a tua pergunta, o MDB foi o único partido até agora, não vi outro pelo menos, nas redes sociais que publicou uma foto da reunião de coordenação. Estava lá o presidente, o vice-presidente, todo mundo, isso aqui, e deram publicidade a isso. Provavelmente já preocupados com esses números que talvez eles já conhecessem ou tinham alguma noção do que seria. No mais, a questão das narrativas, quando saiu a pesquisa do Diarinho, imediatamente, provavelmente, isso não é informação, isso é opinião e presunção. Provavelmente, vindo da campanha do Robson ou de algum apoiador mais entusiasmado, já veio vídeos desqualificando a pesquisa, dizendo, esse instituto, o cara foi preso, está ligado ao prefeito de Bombinhas, tem um contrato com não sei que prefeitura... Ou seja, dizendo que o Instituto não merece credibilidade, né? Então já é uma narrativa que sai, certamente, repito, não é informação, é opinião, presunção, provavelmente da campanha do Robson ou até do próprio Chiodini, desqualificando a pesquisa que o Osmar está na frente. A mesma coisa aconteceu em relação à pesquisa da Band, aí desse lado contra o Robson. Então, me parece que as campanhas, as coordenações, elas estão muito atentas para não deixar a narrativa de alguém vitorioso. Assim, o Robson está muito preocupado com essa expectativa, que se cria a expectativa de vitória em relação ao Osmar, porque os seus votos podem migrar para lá, porque é um voto que, antes de ser deles, é um voto pela não continuidade, né? E o contrário também, né? A campanha do Osmar muito preocupada desse 2-1 do Robson, né? Tem duas pesquisas que o Robson está na frente, de não ficar parecendo que o Robson já ganhou a eleição e esses votos se consolidarem na candidatura dele, o que só faz a nossa conversa voltar para o início de que, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária nos próximos dias, a campanha deve ficar entre as duas candidaturas de oposição ao governo municipal. Isso, para mim, está bastante claro também, já. E do ponto de vista do calendário, temos aí, hoje é 19 de setembro, nós vamos para... Quantos meses? 15 quantos dias. Desse Não, mês? praticamente 15 dias da eleição, né? Porque... É complicado. É complicado. Porque os números, é o que eu digo, assim, a diferença entre os candidatos, ela oscila muito pouco, né? E
faltando 15 dias, assim, a coisa vai... Apesar de que na espontânea as pessoas, mais de 50%, né? Não sabe? Não sabe, não respondeu, mas depois 65% diz que não muda mais voto. Então, Não, e também desse 50% de não sabe, que dá numa delas, a outra... Por isso, assim, ó, essas pesquisas estão com os números tá muito... complicado. 10% de diferença entre uma e outra para o Chiodini, 25% de diferença na espontânea para não sabe. Não... Olha, mas vamos lá, partir dos números. Se 50% não sabe, como diz a pesquisa da Band, na espontânea, certamente metade disso é nulo, é branco, é alguém que não vai votar por uma série de razões, né? Uma preocupação do senador Luiz Henrique da Silveira, na época senador, eu me lembro de várias tribunas dele. Ele tinha uma preocupação muito grande das pesquisas se tornarem panfletos eleitorais, assim, porque era uma ciência necessária para decisões, e né? Mas a coisa tá meio... Não sei se por descrédito único exclusivamente da sociedade ou porque os grupos políticos desqualificaram as pesquisas no sentido de... E o que me preocupa muito porque, voltando a falar daquela questão que a gente conversava da ditadura partidária, cada vez mais o poder está se concentrando nos presidentes do partido. Esses recursos são dispensados pelas direções partidárias de mais alto comando e a coisa tá ficando, quer dizer, analistas políticos do Brasil inteiro, grandes jornalistas, cientistas políticos do Brasil inteiro têm dificuldade de falar disso por causa dessa questão da credibilidade. E acaba virando uma rifa mesmo, acaba virando... E às vezes manipulado, e manipula, e acontece, porque o grande problema, quando vira publicidade, a pesquisa, ela manipula. Porque a gente sabe que a viabilidade é um caminho de convencimento de voto. Claro. Né? Pela expectativa de vitória. Expectativa de vitória. A expectativa de vitória, principalmente em eleições municipais, são locais, mais gente depende da máquina pública, a expectativa de vitória é uma... Claro que ela tem um efeito contrário. Quer dizer, quando não existe a expectativa de vitória, a tendência é o serviço, a atual gestão se desmontar de vez, assim. Quer dizer, já vem acontecendo. Já vimos figuras aí essa semana saindo do passo, pegando o cargo mais distante de toda essa... E já começamos a ver as pessoas se separando, então se divorciando politicamente, vamos dizer assim. E é uma tendência de quando essa expectativa de vitória se esfarela, né? Mas a gente tem que cuidar e continuar discutindo e continuar defendendo uma ciência exata, uma ciência, pelo menos para que as discussões e as decisões sejam tomadas conforme a população realmente quer, porque tu acaba enganando a própria sociedade na sua avaliação, né? Não, e tu trouxe uma questão muito importante para cá, né? Para a população, essa confusão, números que a gente não pode... Olha, por mais que eu tente, assim, eu não consegui dar credibilidade para o todo. Não, de repente, alguma delas tenha, né? Provavelmente é da Band, mas, assim, não dá para dar credibilidade olhando esses números. Agora, aí tá para o povo a confusão, mas para mim é informação, porque tenho certeza que está nos assistindo e ouvindo, eu ouvindo. As campanhas sabem exatamente o tamanho delas. Todas elas têm pesquisas internas, e aí, nesse caso, elas contrataram os melhores institutos, pediram para que saísse certinho, confrontaram com outras. Então, cada campanha sabe exatamente o seu tamanho. Eu não sei qual é o tamanho de cada um, mas eu tenho certeza que cada coordenador de campanha, o do Robson, do Chiodini e o do Osmar, certamente eles sabem exatamente em que lugar que eles estão, e eles sabem todo dia. Isso não tem dúvida. Isso, inclusive, acabam até compartilhando com a gente em dado momento, só que a gente não pode... Mas ajudam a nós aqui,
no comentário e saber o que está no caminho certo, o que está... Porque existe uma margem de erro, né? E a gente sabe o que está acontecendo. E não houve nenhum fato importante para inverter números ou para dar uma diferença de 10 pontos de um terceiro colocado, né? Então, na nossa análise, na nossa interpretação, como a gente tem acesso a esse tipo de informação mais científica das campanhas, a gente acaba tendo um entendimento maior. Mas, no caso dessas pesquisas que são contratadas e registradas para publicação, eu não sei até onde tem um caráter publicitário. A primeira tinha, tanto que foi só um meme. A primeira foi comprada pela campanha do Chiodini. Isso, exatamente. Não foi o Diarinho, é bom deixar isso não claro. Tinha matéria, não tinha nada. Não, o Diarinho não publicou. A campanha comprou a capa. Inclusive, deve estar na prestação de contas, porque tinha lá o CNPJ, tudo certinho, né? Tomara, E eu achei aquilo super interessante. Eu achei interessante porque ele era o terceiro colocado. Eu nunca vi disso. O terceiro colocado compra uma capa, né? E comemora. Aí, lógico, ele mudou o gráfico, né? Porque se fosse fazer um gráfico certinho, em escala, ele ia estar aqui. Aí ele botou o dele aqui como se ele estivesse crescendo e sem comparação, porque era a primeira. Então, como é que tu cresce em comparação ao quê, né? Mas, assim, embora seja esquisito, ele, como candidato, não está errado de ostentar um número que ele acha que era importante. Ele contratou uma pesquisa e contratou a capa do Diarinho para fazer um... Não, a pesquisa era do Jornal de Tijucas, Jornal Razão. Aí ele pegou a pesquisa sim. E comprou a capa do Diarinho pela campanha. Comprou, que eu digo, pela campanha, né? E botou lá o CNPJ dele bonitinho, como fosse uma... Como tu disse, como se fosse um meme. Na verdade, uma peça publicitária, sim, dizendo que ele crescia muito, né? E crescia em relação a... Nós até brincamos que cola de cavalo também cresce. Também cresce. Mas agora deram uma podadinha na cola de cavalo, né? Já está menos... Mas agora essa veio seguida de uma matéria. Uhum. E a da Band FM também veio na parceria com o Dr. Sérgio, lá, o dono da Band, nos forneceu os dados e a gente pôde analisar. Aí tem toda uma avaliação da influência de Bolsonaro, tem a influência de Lula, a influência de Jorginho Melo, né? E os números, porque eles são indícios, né, de... Essas respostas, às vezes, são indícios de que a coisa está mais ou menos correta quando tu consegue analisar no contexto as avaliações dessas figuras que estão ocupando mandatos, estão executando mandatos, né? Resta saber, o que me preocupa mesmo, não é a questão, claro, não é de preocupação, mas eu digo assim, qual é o impacto que isso vai causar nos comitês? Porque a gente sabe como é que funciona todo o contexto político de uma cidade, principalmente Itajaí, que é a que nós mais convivemos, mais próximo. E a gente sabe que isso causa uma migração de força, né? Uma transferência de forças. Causa, querendo ou não, causa, né? Gostando ou não os candidatos, causa. Então, assim... Vamos ver qual é o impacto, qual é a movimentação que vai acontecer nesse sentido. Nos próximos atos de campanha, a gente já vai poder perceber claramente se essa mobilização e essa motivação trocou de ares, trocou de esperança ou de expectativa. Agora, assim, a gente já falou sobre isso também, mas é importante sublinhar, não é? O que o Chiodini quer dessa eleição? Eu, francamente, não sei exatamente. Claro que ninguém vai para uma campanha sem querer a vitória, assim, mas pode ser que ele tenha o plano A e o plano B. E o plano B talvez seja consolidar uma boa votação, consolidar Itajaí como um reduto eleitoral adicional para que ele possa, numa eventual reeleição a deputado federal, enfim... firmar esses votos como seus e sair daqui, de repente, com 10, 15 mil votos numa próxima eleição, talvez passe isso pela cabeça dele. O que seria uma sacanagem. Não sei. Acho que aumentaria a rejeição. Eu, por exemplo, manifestaria o que seria uma sacanagem.
Porque ele esmagou a liderança de Itajaí para fazer isso. Claro. Não, até mais, porque aliás, né, Jean, como é que 3 vezes prefeito não consegue construir uma alternativa à sucessão, né? Não é só o Volney aqui em Itajaí, não, acontece em tudo que é lugar, mas eu não consigo entender isso, assim, que excesso de vaidade que não permite que a pessoa, ao longo dos anos, possa escolher 1, 2, pode ser até alternativas, e trazer uma sucessão com mais cara de cidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o Chiodini não fizer nenhum movimento brusco, disruptivo, vamos usar o termo do início, alguma coisa muito forte, ele não vai conseguir virar essa curva. Isso se for para a gente resumir o que é esse podcast de hoje, esse episódio da avaliação das pesquisas, eu acho que é isso. Eleição, gente, é pior do que partida de futebol, porque futebol acaba nos 48 do segundo tempo, dificilmente alguém perde um jogo no STJD. Eleição não, eleição às vezes o cara ganha e não leva, porque fez alguma cagada tal e acaba perdendo os votos entre o segundo e tal. Então, assim, as campanhas que estão mais à frente certamente vão tomar esse cuidado daqui para frente de não errar do ponto de vista jurídico para ganhar a eleição e levar, não é? E isso é uma coisa que é também importante e deve passar, pelo menos deveria passar pela cabeça dos coordenadores. E a decisão da população, me parece estar muito claro, nós vamos mudar de uma maneira mais segura, vou usar até o termo que o candidato a vice do Robson usa, o Rubens, né? Segura, confiável, acho que ele fala nisso, né? Ou seja, essa mudança que está credenciada pelo governador do estado, pelo ex-presidente Bolsonaro, por figuras com algum tempo a mais de expertise na política, ou vai ser uma disrupção e vão escolher, então, alguém mais novo, que, embora não tenha experiência, possa ser uma solução para esse novo momento da cidade. Me parece que a eleição caminhou e o brete, né, o funil tá indo para essa direção. Repito, se não tiver nenhum movimento brusco desse lado, e repito também com a ressalva de que a eleição é o voto na urna e depois ainda tem um segundo tempo. Mas nós vivemos um novo momento do judiciário também, né? Também. Em relação a eleições. Quer dizer, essas interferências num quadro tão complicado de se garantir a credibilidade do processo eleitoral, desde essa discussão sangrenta que o Brasil vem vivendo desde de janeiro do ano passado, o judiciário tem tomado muito cuidado em respeitar a vontade das urnas para garantir até o seu processo eleitoral. Não, e vamos ser francos também, né? De todos os registros, pelo que me consta, todos os registros passaram, tudo bonitinho, né? Ninguém respondeu a processo, ninguém teve condenação, nada que possa eventualmente inviabilizar o registro, né? Até o Fabiano conseguiu. Até o Fabiano conseguiu, então, Até o Fabiano conseguiu ser candidato com várias restrições, né, por conta do 8 de janeiro. Então a eleição vai acabar Aliás, eu provoquei o Jean aqui, porque ele que conhece de televisão, de imagens, eu espero que a gente esteja nessa bancada aqui, ele vai anunciar isso na hora certa, para fazer a apuração dos votos, né, ao vivo, no dia 6 de outubro. Nós vamos conseguir, Jean? Estamos tentando. Estamos trabalhando aí com os nossos parceiros para fazer uma transmissão ao vivo no dia da eleição. Estamos decidindo aqui os detalhes técnicos para finalizar, para que todos possam acompanhar no YouTube a nossa transmissão e os números que vão chegando. Estamos tentando montar uma equipe aí de pescadores de boletins, porque enquanto aqui não é Venezuela, a gente ainda pode ir lá buscar os boletins e divulgar de cada urna e tal. Mas nós vamos fazer um trabalho, estamos tentando fazer um trabalho bacana aqui. Se Deus quiser, dia 6 de outubro, nós vamos poder participar do pleito de maneira alegre, feliz e participando do que vai ser o futuro da nossa cidade, né? Amém. Tá, Nicolas, então assim, só para deixar registrado que a gente falou do Diarinho, a da Band, então teria Robson Coelho e Rubens Angioletti, 36,12.
Osmar Teixeira e Marcelo Werner, 29,26. Não sabe, não respondeu, 20,57. Chiodini e Dedé, 10,03. Branco e nulo, 3,68. E Fabiano Silva e Maicon Zabot, 0,33. Se tu pegar Robson e Rubens e comparar com Osmar Teixeira e Marcelo Werner, é exatamente o inverso do que está o Diarim. E a diferença do Chiodini para o Diarim é de 10 pontos percentuais. E do Fabiano, 8. Do Fabiano, 8 pontos. Tá difícil, né? De comentar Complicado. essas pesquisas. Mas é isso que estranhou. De uma pesquisa para outra, alguma coisa está errada, né? A não ser que a do Osmar é mais antiga e Pode variar. porque ela teve uma demanda judicial, né? É verdade, a do Diarinho demorou para ser publicada porque tinha uma decisão impedindo a publicação, depois foi cassada liminar. Liminar e tal e tudo mais, né? Pode ter a variação pode ter do sido dia. em cenários diferentes, fotografias diferentes. É verdade. Mas essa fotografia da Band, ela iniciou no dia 10 de setembro e terminou no dia 12 de setembro. Então, foi publicada no dia 17 de setembro, né? Então, é uma fotografia, como eu não tenho os dados não sei se a do Diarinho ele publicou. Sim, ó. Entre os dias 11 e 12 de setembro, faz bastante tempo. Essa informação é importante. Não, tá igual a do outro. Ah, a outra também é 11 a 12? Então elas estão no mesmo período. Então a gente está tentando ajudar aqui os institutos, mas não tá dando. Então, praticamente no mesmo período. A diferença entre uma pesquisa e outra é que estão invertidos os percentuais de Osmar e Robson, quer dizer, é praticamente o mesmo número, né? Só que o Robson figura na frente na da Band e o Osmar em segundo. E no Diarinho, o Osmar figura na frente e o Robson em segundo, com os números invertidos. E a diferença gritante está no percentual de Chiodini, de 10 para 20, praticamente, e a do Fabiano, de 0,33 para 8. Para 8, né? 8,8. É isso. Para 9 quase, então. Então, muito difícil de fazer uma avaliação dessas pesquisas fora daquilo que a gente já falou, da tendência de que os dois devem estar polarizando essa reta final de campanha. A mudança deve prevalecer, embora, óbvio que é preciso fazer a ressalva de que em eleição tudo pode acontecer e uma mudança brusca, algum fato novo, muito impactante para a cidade, seria a única chance do Chiodini fazer essa curva de volta. Só queria aqui me justificar, né, Jean? Quando a gente fala da credibilidade das pesquisas, isso não tem nada a ver com os veículos que as publicaram, né? O Diarinho está no seu papel de imprensa, de contratar o Instituto, publicar a pesquisa, a Band da mesma forma. Eu, particularmente, tenho um respeito que eu não abro mão por essas duas instituições importantíssimas da nossa cidade, que são esses dois veículos, né? O Diarinho impresso, hoje muito menos impresso e muito mais virtual, e a Band como rádio. E acho que a imprensa, inclusive, tem que fazer mais exatamente para que a gente possa ter essa fotografia mais ampliada e entender quais que são essas tendências, porque é isso que essas pesquisas conseguem nos dar hoje, tendência. E quanto mais próximo da eleição, a coisa vai se afunilando e aí a credibilidade passa a ser um problema de quem está divulgando, né? Sim. E aí o compromisso com a verdade ele passa a ter uma latência maior, né? Da mesma forma, eu queria dizer que, obviamente, quando a gente acaba sendo contaminado no sentido positivo, porque a gente também teve acesso a outras pesquisas de tomada de decisão de institutos. Não são os mesmos institutos, são institutos que as campanhas têm contratado para tomar decisões estratégicas e tal. E acaba, como a gente tem essa informação, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais refinada nesse sentido.
E não quero aqui dizer que é melhor aquele, melhor esse, mas assim, a da Band eu entendo que está mais próximo das realidades que a gente tem encontrado. E a da Band é um instituto de Santa Catarina. Assim, para as pessoas entenderem, é importante que o instituto tenha algum tipo de conexão com o local onde ele está fazendo a colheita de dados, né? Porque a colheita de dados eu ia dizer uma arte, é uma ciência, na verdade. Então, quem comanda o instituto, quem comanda o campo, ele tem que ter uma noção histórica do que é a cidade, do comportamento do eleitor, porque só assim ele vai trazer um resultado final. Por mais que seja um resultado absoluto, a maneira como se faz a pergunta, a maneira como se aborda, tudo isso acaba influenciando no resultado. Quando é um instituto que já fez várias pesquisas, que não quer só vender essa pesquisa, quer vender a próxima e a outra e a outra e a outra, e, portanto, ele não vai enganar ou trazer um resultado favorável ao cliente, mas sim aquilo que retrata a realidade, tudo isso é importante. E aí a pesquisa do Diarinho, repito, com o maior respeito do mundo que eu tenho pelo jornal, pela instituição, pela imprensa de maneira geral, mas o Instituto de Manaus, que, sabe, mostraram lá a foto da sede, assim, é difícil de olhar aquilo e achar que possa ter alguma credibilidade, né? Nesse aspecto, eu acho que a da Band ganhou, digamos assim, porque é um instituto mais próximo, que já tem um pouco mais de know-how e, portanto, talvez, né, também não posso afirmar que sim, traga um resultado mais próximo do que é, embora a pesquisa seja um retrato do momento, o dia seguinte, no caso hoje, amanhã, já é outra realidade, só indo a campo todo dia para a gente ter uma noção de quem efetivamente lidera e quem não lidera. É isso, gente. Muito obrigado por todos pela paciência até aqui. Espero ter contemplado, ter feito pensar. Mais uma vez, tentando buscar o nosso propósito de questionar, de fazer com que as pessoas observem com tranquilidade e que entendam o cenário político de maneira positiva para que tomem suas decisões e interpretem da maneira mais correta possível. Nosso muito obrigado e até quinta-feira que vem.